Estamos de volta aqui e agora vamos falar sobre como criar vetores no JavaScript. Em JavaScript, você cria vetores como se estivesse criando uma variável. Só que no momento da criação, você vai dizer que essa variável recebe colchetes, que é o símbolo que ele usa para representar um vetor. Como você já viu nas variáveis, você cria um vetor, você não está criando exatamente com um tipo, ele é um tipo qualquer. Mas no momento que você tem uma variável e atribui a ela colchetes, inicialmente, você torna ele um vetor. E a partir dali ele passa a ser um vetor. Um vetor de qualquer coisa. Mas no fundo, ele não acaba sendo um vetor de qualquer coisa. Ele se torna como se fosse um vetor de strings ou um vetor de objetos. E depois você pode transformar ele no tipo que for mais conveniente para você no momento que você for usar. Se você, por exemplo, armazenar no vetor com prompt, ele vai ser um vetor de strings porque o prompt entrega strings. Se você capturou coisas a partir de um formulário do HTML, ele também vai lhe dar algo que provavelmente vai ser um vetor de strings ou um vetor de objetos, que é um tipo abstrato de dados. E quando você manipula o vetor, você vai usar essa terminologia que é essa sintaxe. Você vai dizer sempre o nome do vetor junto com um colchetes. E dentro do colchetes, o índice do elemento que você está mexendo. Onde o primeiro índice sempre é 0 e o último índice é disponível, pelo menos, o último índice que vai estar disponível para você, ele é dinâmico. Então, à medida que você vai colocando coisas, você vai liberando novos índices. Então, se você colocou 3 coisas, a primeira coisa está no índice 0. E as próximas coisas estão no índice 1 e 2. E o índice 2 vai ser o último índice disponível se você só colocou 3 coisas lá. Então, quando você cria o vetor, você não diz o tamanho. À medida que você vai adicionando novas coisas, ele vai aumentando o espaço disponível para você. E, bom, aqui ele mostra como você armazenar 100 coisas no vetor utilizando o for. Vamos fazer esse mesmo exemplo utilizando aqui a interface do Gorm. Eu já tenho ele escrito aqui, está aqui como notas.js, ele já está aqui. Eu fiz com 4 coisas para não ficar muito extenso, né? A gente vai testar com um monte de coisas, 100 coisas, digitando, não rola, né? Então eu fiz aqui o mesmo prompt, eu vou usar uma janela de prompt para capturar os dados e vou usar um alert para imprimir a resposta. Notem que na resposta eu botei apenas o nome do vetor. Quando você passa no alert uma variável que é um vetor, só o nome daquela variável, na impressão ele vai imprimir eles como uma lista de uma única linha e separar eles por vírgula. Então ele fica mais ou menos assim quando funcionar. Aqui é o código, certo? Ele vai repetir 4 vezes, só para relembrar. A cada repetição, você deixou ele digitar algo, ele vai digitar e guardar em alguma posição do vetor. A posição está sendo controlada aqui pelo índice dessa repetição, por essa variável de controle aqui da repetição. Como é que eu vou testar isso no Gorm? O JavaScript ele não é executável diretamente, você tem que executar algum HTML. Então você vai ter que vir em algum dos HTMLs e fazer com que esse HTML chame o JavaScript. Aqui nesse HTML não está sendo chamado aquele JavaScript, então eu vou colocar aqui script src notas, tem que colocar aspas ali, notas.js. Então agora eu consigo chamar aquele JavaScript. Eu prefiro sempre chamar com um botão. Vou apertar aqui um botão, e vou deixar aqui em uma linha para ficar mais fácil para eu visualizar. E vou usar aquele mesmo termo que eu usei antes, botar um botão apenas com o aperte e vou ativar aqui o onClick. Já até está aqui me sugerindo o onClick. E uma função, pessoal, o nome aqui nota, ou recebe nota. O nome da função ficou recebe nota. Enfim, é o nome que eu dei aqui. Essa função não existe aqui no JavaScript ainda. O que eu vou fazer? Vou criar aqui,
a função com aquele mesmo nome, recebe nota. E aqui, ó, abre e fecha a chave. Vou deixar tudo indentado, então vou aqui apertar um Tab para ficar tudo bem indentado. E está todo mundo dentro da função recebe nota. Vou só conferir recebe nota, salvar ele. Vou saltar aqui nesse, vou salvar também. E aqui no on-click do aperte ele vai chamar recebe nota. Pronto, agora está tudo pronto para funcionar. O meu JavaScript, eu incorporei aqui no script o notas.js, que é esse arquivo aqui, e dentro de notas.js tem uma função chamada recebe nota. E ela vai ser chamada no on-click do botão aperte. Aqui vocês podem ver que quando é uma página HTML, quando é um arquivo HTML, ele tem uma função Open Preview. No JavaScript não tem, porque você não executa diretamente JavaScript. Você tem que, via HTML, executar. Então, eu vou apertar aqui o Open Preview. Ele está mostrando aqui esse Hello Gorm, que é o texto que tinha aqui, ó. E aperte o meu botão. Quando eu apertar o botão aperte, ele vai me mostrar, vai chamar aquela função, espero eu. Se eu não escrevi nada errado, não. Tá aqui lá, eu não coloquei nenhum texto, então esse aqui é o texto padrão que vem na janela dele. Eu não pesquisei como tirar esse texto padrão dele, mas provavelmente não é possível. Vou fazer aqui agora uma digitação de notas. Vou digitar 3, 6, 9 e a última 10. Foram 4 que eu mandei. E no final ele mostra no alerta todo mundo numa linha, ó, 3, 6, 9 e 10. Então ele fez exatamente aquilo que eu tinha projetado e pensado. Então é assim que você armazena coisas no vetor. Se você precisar de algum exemplo com vetor, você vai seguir uma ideia como essa, cria como se fosse uma variável, mas diz que ela é um vetor. E se você for manipular o vetor, provavelmente você sempre vai usar um for para repetir de 0 até a quantidade de elementos que você tem naquele vetor. Não vai fugir nunca muito disso daí, um algoritmo para manipular um vetor. E o intuito desse vídeo era esse. A gente chegou aqui nessa parte final sobre as coisas básicas do JavaScript. O que ainda falta lhe mostrar é como fazer HTML ser alterado com o código JavaScript. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado desse tutorial sobre as coisas básicas do JavaScript e aguardo vocês nesse outro com HTML conversando e sendo alterado pelo JavaScript. Até lá!